Saúde. Hoje ela chegou no horário, que bonitinha. Que absurdo, né? Nossa nutricionista Thaís Vilauta. Bom dia, Thaís. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, os ouvintes. A Nutri tem um pouquinho probleminha com o horário, mas a Nutri Sempre chega. E nós ficamos aqui todos ansiosos esperando, viu? Porque é uma delícia, né, gente, receber a Thaís aqui. A gente aprende muito com você, Thaís. Ai, que bom. Obrigada por isso. Essa é a intenção, né? A gente levar mais saúde, qualidade de vida. Que a gente só vê a nutrição, só vê a alimentação na parte da estética, né, gente? Mas é saúde. Ou como isso. uma coisa difícil, né? Exatamente. E não é mesmo? Cuidar da saúde da alimentação é para ser leve e é para ser gostoso. Sim. E fácil. É. E barato. E barato, sim, isso é verdade. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Alimentos da época, alimentos que ajudam não só na questão nutricional, mas na saúde financeira também. Exatamente. Tá, Thaís? A gente tem que levar isso em conta, né? Não levam isso em consideração, porque os alimentos da época são os alimentos que o custo dele tá mais barato. Exato. Porque o que acontece? Não é, é porque, tipo, tá pior? Não, gente, pelo contrário. Os alimentos da época são os alimentos que têm mais sabor, que têm mais qualidade nutricional. Faz diferença, sim, em relação à nutrição, porque você vai precisar de menos produtos para estar fazendo a parte de adubagem, a parte do plantio dele, vai usar menos agrotóxico, a parte de transporte vai ser menor. Porque a gente sabe que alguns alimentos não dão o ano inteiro. Porém, hoje em dia, a indústria consegue produzir manipular. Então, só que tem muita química. Então, se a gente parar para a gente consumir os alimentos de época, a gente vai ter mais valor nutricional e vai economizar aí no bolso. Porque todo alimento na época a gente tem em grande quantidade. Sim. E aí acaba ficando mais barato mesmo. Fica. E é muito mais saboroso, é mais rico em fibras, em nutrientes. Então, sempre que você puder, consuma os alimentos. Você vai olhar assim, vai chegar lá no supermercado ou na feira, aí vai fala, nossa, baixou o preço, né? Daí você já, primeiro momento, quando abaixa o preço, você fala assim, tá ruim. Ou a gente torce o nariz, né? Não, gente, ele abaixa porque realmente é o que tem que acontecer, tá, gente? As pessoas têm que passar o preço conforme elas compram. Pagar mais o ideal barato. é que aconteça isso. É verdade. Então, você chegar, não precisar achar que, tipo, tá mais barato porque ele tá ruim, né? É, com certeza. Ô, Thaís, eu vou liberar o WhatsApp agora para vocês participarem com a gente do nosso Momento Saúde hoje, falando sobre frutas, verduras, legumes, para você priorizar os produtos da época e o porquê. A Thaís já deu um spoiler aqui. Falou que a fruta, além de ser muito mais saborosa, também é mais nutritiva, porque tem menos manipulação, menos medicamento. Exatamente. Eu lembro que quando eu era criança, eu só comia uva no Natal. Porque é a época da uva, né? E aí chegava Natal, todo mundo falava, época de uva. E aí nas ceias. E normalmente é nessa época mesmo que a gente vai encontrar a uva muito mais barata. Mas a gente sabe que hoje uva tem o ano todo. Sim. E assim como a uva, outras frutas também. Sim. Esses medicamentos que eles manipulam, esses agrotóxicos, a gente já pode entender que isso faz mal para a pessoa a longo prazo, Thaís? Sim, querendo ou não, é um aditivo colocado nesse alimento, né? Então, o agrotóxico faz mesmo mal para a saúde. Então, por isso a necessidade da gente higienizar os alimentos. A gente tem a opção, igual as pessoas falam, os alimentos orgânicos não têm. Eles têm, porém, em pequenas quantidades comparado de uma indústria que faz uma produção muito grande. O orgânico tem um pouquinho de produto, de agrotóxico? Às vezes o que acontece? Às vezes precisa por conta de pragas. Às vezes a gente não pode deixar a praga contaminar, né, essa produção. O que acontece? A parte da adubagem é feita com produtos orgânicos, geralmente é com esterco mesmo, ou com cascas de frutas. Então não é algo manipulado para colocar como se fosse um fermento artificial para colocar nessa terra para o alimento crescer. Ele vai crescer com nutrientes ou de fontes mesmo de adubo natural. Entendi. Então, quando a gente fala de orgânico, às vezes há necessidade de colocar alguma coisa ali para a produção, porém não se compara com uma adubagem que é feita totalmente industrial. Entendi. Então, porque visualmente
ele realmente é uma fruta, um legume, né? Menor. Mais fino. Não tem a mesma aparência, né, Não. Thaís? Por isso que muitas pessoas torcem também o nariz em relação aos alimentos orgânicos. Agora, o preço também é muito mais caro, né? O preço é muito mais caro. Infelizmente, por conta dessa produção, porque se a gente São for outros ver, cuidados, né? São outros cuidados. Ele não dá em uma grande quantidade, por isso que ele é mais caro. Ele é mais difícil o cultivo, ele sofre mais as agressões do clima. Entendi. Então, o alimento orgânico, como ele não tem a química, né? Não tem tanta resistência por conta dele não ter esses produtos, então ele é mais frágil, ele estraga mais rápido. No entanto, na nossa geladeira, às vezes a gente compra aquele alface lindo, né? Dura quase 15 dias. Como que eu cuido para a alface durar mais tempo? Então, você pode... que as pessoas às vezes têm um pouco de preguiça de consumir. O que eu falo, chegou do mercado na sua casa, vai num dia que você está mais tranquilo, ou no final de semana. Tá. Por mais que você não queira fazer isso, gente, pensa que você está fazendo não pro lado da estética, pro lado da saúde. Comendo bem, você evita no futuro de comprar medicamento, de precisar de um tratamento. Então, vamos lá, você pega ali o alface, faz a higienização dele, você pode colocar esse alface no cloreto de sódio ali para fazer a limpeza, com aqueles produtos que vende no supermercado, ou no vinagre. O certo é eu limpar antes de ir para a geladeira. Isso, antes de ir para a geladeira, porque você já higieniza ele. Entendi. Aí deixa ali a 15 a 20 minutos para fazer a higienização. Até no meu Instagram tem, uma vez a gente falou até da higiene da tábua, dos alimentos. Foi. Dá pra gente estar fazendo essa higienização. Depois lava ele em água corrente, não pode guardar ele com aquele produto que você fez a higiene, mesmo que seja cloro, vinagre, o que você colocar ali, tem que tirar. Aí o alface, as folhas, gente, a melhor forma de consumir é você secá-la bem. Tem que secar. Tem que secar. Tá. Aí você, hoje em dia, já tem aquelas vasilhas, como se fossem umas peneiras que você pode colocar todos ali. E aí cai essa água ali. Tem escorredor, né? Isso, escorredor. Coloca no escorredor. Tem a opção, só que acaba sendo um custo maior, que é colocar o alface, aquele papel toalha, o alface, mais uma camada de papel toalha, porém... A água na geladeira, se não secar, ela que queima. Ela que queima o alimento, ela que vai fazer com que ele estrague mais rápido. Tá, então folhas limpinhas e sequinhas. Isso. E aí tentar, se você não for colocar... Quem tem esse tempo, gente? Só pra saber. Se você não for colocar entre as camadas de papel ali, aí colocar numa vasilha que o alimento consiga respirar, gente. Ele precisa entrar um ar. Vocês não percebem que geralmente a gaveta em que a gente coloca os alimentos, ela tem um espacinho ali para ter essa troca de ar, porque o alimento precisa para ele não estragar. Entendi, ótima dica. Eu li que a maçã, por exemplo, a gente não pode misturar maçã perto de outras frutas, que ela libera gás etileno. Você já ouviu falar disso? E apodrece as outras frutas. Então, eu acabei de pegar essa informação, eu achei tão importante, porque na minha casa eu sempre misturei as frutas todas na fruteira, né? Então, mas eu vi que não é legal misturar maçã com as outras frutas, porque elas soltam um etileno que acaba amadurecendo as outras frutas primeiro. Que loucura, né, Thaís? Sim, o que acontece? Uma fruta, independente de ser a maçã ou outra, se uma fruta está muito madura, próxima a outra fruta, a tendência é que todas as outras frutas amadureçam mais rápido. Uma ali acaba tendo essa... até uma metáfora essa história aqui. Uma fruta podre apodrece as outras. Essa é a ideia. E realmente, se você encostar uma fruta que tá meio podrinha ali na outra, você vai ver que a outra vai apodrecer em questão de um dia. Entendi. E quando a gente fala para não manter junto, é fechado. Se for uma fruteira aberta, não tem problema. Não tem problema? Não. Aí, se for um recipiente mais fechado, ou mesmo na geladeira, também não tem o problema, porque a conservação, quando está gelada, é maior. Legal. O que acontece? Que qualquer outra fruta que esteja muito madura, ela tende a influenciar a outra fruta a ficar mais madura. Legal. Até eu lembro que uma das coisas que meu pai fazia, às vezes, quando comprava mamão muito verde, daí eu queria comer, daí ele falava assim, faz uns risquinhos no mamão. Já ouvi falar ajuda a amadurecer mais rápido. Ou enrola, né? No jornal, no papel alumínio. Realmente, gente, qualquer coisa que você faz é como se fosse uma estufa ali. E aí o alimento amadurece mais rápido. Esquece uma banana ali no seu carro e vai fazer alguma coisa pra você ver. Você pode pegar ela verde. Ou ela apodrece ou ela vai estar mais madura. É verdade. Eu vou rapidinho pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta pro nosso assunto de hoje. Por que priorizar as nossas frutas, verduras e legumes da época? Novembro, a gente está em época de qual fruta? Manga
Manga tá sempre na época, né? A manga, né? Geralmente a manga tá sempre na época, porém ela tá mais docinha nessa época. Eu amo manga. As frutas que a gente tem nessa época, que assim, estão mais nutritivas, um valor melhor, Você seria... segura essa notícia? Eu já ia falar, dê uma respirada ali. Segura. A hora que a gente vai tomar uma aguinha, nós vamos pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para dar dicas das frutas da época e priorizar a agricultura local da nossa cidade, né, gente? Daqui a pouquinho. Muita música e informação.